Nas últimas semanas, então, a gente veio mergulhando primeiro nos ritmos divinos da criação, né? No processo criativo. A gente começou lá estudando no Gênesis, né? Entendendo que o dia começa na tarde, né? Tarde depois manhã. Então começa com descanso para depois vir o trabalho, né? O dia começa à noite e Deus trabalha no turno da noite, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E aí Deus age e pela manhã nos convida a participar do seu processo criativo, né, do seu trabalho pela manhã. Isso porque o nosso valor não está naquilo que nós conseguimos produzir, né? É isso que esse ritmo da criação nos ensina. Que o nosso valor está naquilo que somos, imagem e semelhança de Deus, e não naquilo que fazemos ou naquilo que podemos ou não produzir, né? Daí, na semana passada, a gente deu sequência falando um pouco mais sobre o sábado, o sétimo dia da criação, que passa a ser, então, é, santificado por Deus, né? É, ele é, acima de tudo, o sábado é um presente à dignidade humana, certo? Uma ferramenta de reumanização, em especial quando ele é instituído na lei de Moisés, pensando no povo que estava saindo de um processo de escravização no Egito. No momento em que Moisés entrega essa lei do sábado, ele diz assim ao povo: porque vocês eram escravos no Egito. Então, não se deixem novamente ser escravizados. E é por isso que Deus entrega o sábado ao seu povo para que eles descansassem, certo? Então é uma ferramenta de liberdade, de dignidade, uma ferramenta de reumanização que liberta aquele povo da sua mentalidade de escravo e resgata para o ritmo divino da criação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a sociedade moderna distorceu esses ritmos divinos. Mas primeiro a gente precisa entender o que é trabalho de um ponto de vista bíblico. Para a nossa cultura, trabalho significa emprego remunerado, certo? Não é assim? As pessoas pensam, trabalho, eu vou para o trabalho. Você está pensando que a pessoa vai para onde? Em algum lugar, que ele vai vender a sua hora, a sua força de trabalho, certo? Em troca de dinheiro para ele comprar alimento, para ele pagar o aluguel, para ele pagar o financiamento do seu carro e por aí vai. Aquilo que a gente faz para ganhar a vida é trabalho. Se você não tem um trabalho assim, remunerado, então você não está contribuindo e você não tem valor aos olhos dessa sociedade capitalista. Tudo que a gente faz dentro do expediente de trabalho pago, remunerado, é trabalho. O que a gente faz fora desse expediente é visto como descanso ou visto como uma vida pessoal. Então você deixa para pagar a conta fora do horário do expediente. Você deixa para ir numa loja fora do horário do expediente. Você deixa para ir cortar o cabelo fora do horário do expediente, até para ir numa consulta médica, né? Você vai fora do horário do expediente. Mas a Bíblia traz uma visão muito mais ampla do que é trabalho. Desde o Éden, ali em Gênesis 2,15, o trabalho é uma vocação divina. Deus convida o homem a participar da sua criação e estar sob o cuidado de Deus nesse processo de trabalho. Não é só o que nos dá dinheiro que é trabalho, mas tudo que é produtivo e contribui para o florescimento da vida é trabalho. Quando Deus cria, em seguida ele nomeia a criação, né? Ele fala, haja luz. E aí ele diz assim, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E aí foi tarde e manhã do primeiro dia. Então, Deus cria e depois nomeia. Nomear faz parte do trabalho divino. Mas quando Deus cria o homem, olha só que interessante. Deus cria toda espécie de animal, cria o homem, e em seguida ele diz ao homem, você agora nomeie toda a criação. Dê nome a essas criaturas que foram criadas. Ele convida o homem para participar do seu trabalho. O homem participa do processo criativo, porque o processo criativo não é só criar coisas, mas também nomear coisas, como Deus fez em todos os dias anteriores. E nesse sexto dia, ele convida o homem a participar do seu trabalho. Agora,
Pensemos em algumas tarefas não remuneradas do nosso dia a dia. Criação e educação de filhos, né? Cuidado com a família, estudos, aprendizado, desenvolvimento pessoal, cuidado da casa, tarefas domésticas, né? Auxílio de um vizinho, de um amigo, de um parente, ministério na igreja, trabalho assistencial, trabalho voluntário. Tudo isso é trabalho. Não é só o que me dá dinheiro que é trabalho. Tudo aquilo que eu faço que gera algum valor, seja ele econômico, social, relacional ou espiritual, também é trabalho. Aqui reside um dos grandes problemas do nosso tempo hoje. Essa distorção do conceito do que é trabalho, à luz da Bíblia e na mentalidade capitalista, contribui para um cenário onde o trabalho doméstico, essencialmente feminino e não remunerado, é invisibilizado e naturalizado, impondo sobre as mulheres uma dupla jornada exaustiva. É assim ou não é? Quantas mulheres saem do seu emprego remunerado de 8 horas, fora as horas de transporte, né? Chegam em casa para uma segunda jornada, às vezes de 4, 6, 8 horas, cuidando das tarefas domésticas, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E sem reconhecimento, sem remuneração e sem descanso, porque aos olhos da sociedade, o que ela está fazendo já é descanso. Afinal, ela não está recebendo para fazer aquilo. Isso é trabalho e é trabalho árduo, mas sempre desvalorizado como menor, como de menor importância. Nesse contexto, a sociedade moderna nos impôs um modelo onde o trabalho pago de 6 dias por semana é o centro da vida. Quando alguém pergunta o que você é, geralmente você responde sua profissão, né? Eu sou motorista, eu sou pedreiro, eu sou artesão. A gente fala daquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Mas será que é isso que nós somos mesmo? O trabalho que nós fazemos para ganhar dinheiro é o que nos representa, aquilo que somos? Dessa forma, todas as outras formas de trabalho, cuidar de casa, dos filhos, estudar, servir na igreja, são empurradas para aquele único dia de descanso, né? Ou para o contraturno, fazer no período da noite, fazer no período fora do horário em que você está fazendo o seu trabalho remunerado. Na prática, isso significa que não existe objetivamente espaço para um descanso real nessa agenda, já que 6 dias da minha semana são ocupadas trabalhando para ganhar dinheiro e o único dia que me resta é ocupado fazendo trabalhos que eu não ganho dinheiro. O domingo, que devia ser um dia de restabelecimento, né, de restauração, nós estudamos isso na semana passada, muitas vezes se torna apenas mais um dia de trabalho, porém não remunerado, repleto de afazeres domésticos, burocráticos e, para muitos, até mesmo atividades ministeriais na igreja, que também são colocadas como algo paralelo. Não é trabalho. A linha entre o trabalho e o descanso está cada vez mais tênue até desaparecer, levando consigo a dignidade da pessoa humana. Essa distorção nos leva diretamente à realidade da jornada 6x1, né, que a gente vem falando nos últimos dias. Para contextualizar, a gente vai ler aqui algumas passagens bíblicas que abordam essa questão da dignidade do trabalhador e o próprio conceito de trabalho. Primeiro está em 1 Timóteo 5,18. Diz assim: pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto ele debulha o trigo, e digno é o trabalhador do seu salário. Muito bem. A segunda é 2 Tessalonicenses 3,10. Diz assim: pois mesmo quando estávamos com vocês, demos essa ordem. Quem não trabalha, não deve comer. Essa é dura, né? Muito bem. Vamos abordar cada um dos textos em apartado, tá? Primeiramente, a Bíblia é bem clara. Digno é o trabalhador do seu salário. Em muitas ocasiões, essa passagem é usada com a intenção de conformar o trabalhador ao pagamento que lhe é oferecido. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. Então não reclame do seu salário, porque ele é compatível com o trabalho que você faz. Mas nada poderia estar mais distante do espírito desse texto, né? A proposta aqui é
é que a dignidade do trabalhador, que espelha a natureza divina, sua imagem e semelhança, certo? Ela deveria ser reconhecida por quem paga. O digno é o trabalhador do seu salário significa que nós deveríamos pagar com dignidade aquele que trabalha para a gente. Tanto no valor pago, quanto no volume de trabalho adequado, coerente, né? Não volumes de trabalho absurdos, quanto também, por que não dizer, no descanso devido. Ou seja, isso não fala apenas sobre uma remuneração justa, sobre o quanto eu pago, mas também sobre a dignidade e todo o processo de trabalho. Já o segundo texto que nós lemos, a afirmação de Paulo em 2 Tessalonicenses, quem não trabalha não deve comer. Muitas vezes é usada de uma forma distorcida também para condenar o preguiçoso. Você já ouviu alguém usar dessa forma? Quem não trabalha não deve comer, hein? Então trabalhe. Aquele que não trabalha, seja porque não consegue um emprego, ou porque está com alguma limitação física, ou porque está com alguma limitação de saúde, ou porque está indisposto. A verdade é que precisamos olhar para ela com mais profundidade. Ela não se aplica apenas a alguém que se recusa a trabalhar por ócio, mas também a uma realidade que muitas vezes é ignorada, a do herdeiro rico. Aquele que acumula riqueza para contribuir sem contribuir com valor algum, né? Seja ele econômico, social, como a gente falou lá atrás, né? Econômico, social, relacional ou espiritual, e só acumula para si aquilo que nem foi ele que trabalhou para ter. Afinal, de um ponto de vista bíblico, tudo isso é trabalho e não apenas aquilo que fazemos para receber alguma remuneração. A pessoa rica poderia trabalhar, mesmo que não seja para ser remunerada, uma vez que ela não precisa de remuneração. Muito bem. O que não trabalha, à luz desse texto, é exatamente essa pessoa que não produz nada. Nem para si mesmo, muito menos para a sociedade. O que não trabalha é o egoísta. Aquele que não trabalha porque ele não precisa de dinheiro, ele já tem tudo que precisa. Mas ele está acostumado a ser servido por todos, por causa do seu status. Esses dias atrás eu comentei com a Dani, não vou falar da pessoa quem é, mas comentei com a Dani de uma pessoa que eu conheço que não sabe comprar um pão na padaria sozinho, porque sempre teve quem fizesse isso por ele, né? Não sabe entrar numa farmácia, entregar uma receita, né? Não sabe abastecer um carro, não sabe, nunca fez. Não sabe calibrar um pneu porque nunca fez. E é uma pessoa bem mais velha que eu. Sempre foi servido, sempre foi servido. Então a gente vive numa sociedade em que alguns poucos acumulam fortunas, certo? Sem gerar um valor real, enquanto a carga de trabalho e exaustão recai sobre a maioria. O que Paulo condena aqui não é a falta de um emprego formal, mas sim a recusa em contribuir com qualquer forma de trabalho. Aquele que não trabalha, que não coma, porque ele não está preocupado em colaborar com o bem comum. Ele vive num ócio improdutivo, às custas de uma sociedade de herança que recebeu e que não gera novas riquezas ou benefícios, o que gera um desequilíbrio muito profundo. Além da jornada 6x1, vivemos também a era da pejotização, né? Essa prática que é cada vez mais comum no Brasil transforma o trabalhador em uma pessoa jurídica, sem vínculo empregatício e assim também sem direitos trabalhistas, né? Sob um discurso de liberdade, de autonomia, esses trabalhadores ficam expostos à precarização. Primeiro, ele fica na ausência de direitos, né? Então, sem férias remuneradas, sem 13º, sem FGTS, sem licenças, quando estiver doente, quando for pai, for mãe. Outro assunto, sobrecarga. O PJ não tem um horário de trabalho estipulado, nem quantidade de dias estipulado para trabalhar. Então, muitas vezes, ele assume responsabilidades acima do que ele consegue entregar, certo? Trabalha mais horas do que um CLT, e não tem a proteção legal e muito menos as horas extras, né, que são obrigação para quem é CLT.
Isso tudo gera um aumento da insegurança, porque a estabilidade nesse tipo de trabalho é mínima, né? Não existe garantia alguma de permanência, o que gera ansiedade, a necessidade de aceitar qualquer condição de trabalho, uma vez que ele não sabe se ele vai, quanto tempo ele vai ter esse trabalho ou se ele vai ser dispensado no dia seguinte. A pejotização, junto com essa jornada 6 por 1, desprovida dos instrumentos de proteção do trabalhador, nós falamos de alguns deles na semana passada, né? Que há instrumentos de proteção, inclusive na Bíblia, como o ano do jubileu, como o sétimo ano, né? O ano sabático e por aí vai, ela nos conduz a o sentido oposto da Escritura, o sentido oposto da dignidade humana. Elas transformam o ser humano, feito à imagem de Deus, em uma máquina de produção, exaurindo a sua vida, roubando o seu tempo, roubando o seu descanso, roubando a sua conexão com Deus e com outros seres humanos, e minando assim a sua saúde física, mental e espiritual. Essa é a dívida de dignidade que essa sociedade moderna nos impõe. Concluindo, Deus projetou um ritmo de vida que honra o trabalho em sua plenitude, mas que também valoriza e protege o descanso como algo essencial para a dignidade humana. A jornada 6 por 1 expressa uma deformação desse ritmo, o que nos leva a uma exaustão e uma desumanização que nos rouba o tempo para ser, para refletir, para amar, para nos reconectar uns com os outros e com Deus. Jesus deu nome ao Deus, à divindade que motiva esse comportamento. Jesus chamou de Mamon e disse que era impossível servir a Deus e a essa divindade, Mamon. Segundo ele, é dessa divindade que vem todos os males. Se nós podemos nomear Satanás, talvez o nome de Satanás seja exatamente Mamon, porque Mamon, segundo o que Jesus disse, é de onde vêm todos os males. É da nossa veneração ao dinheiro, do amor ao dinheiro, que brota tudo que existe de ruim. Semana que vem, a gente vai concluir essa série. E para isso a gente vai falar um pouco sobre qual seria o papel da igreja como voz profética diante desse cenário em que se sacrifica trabalhadores, famílias inteiras no altar de Mamon. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E como de costume, eu vou trazer uma pergunta para a gente conversar um pouquinho aqui no final da reunião. A pergunta é a seguinte: como podemos, em nosso próprio contexto de trabalho, remunerado ou não, resistir à lógica da exaustão e promover um ritmo que reflita a dignidade humana para o trabalho e o descanso? Vou repetir. Como podemos, em nosso próprio contexto de trabalho, remunerado ou não, resistir à lógica da exaustão e promover um ritmo que reflita a dignidade humana para o trabalho e o descanso? Se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, você pode abrir seu microfone e compartilhar com a gente. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem. E se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil
pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau.